Com vocês, tudo de boi, Multi aqui falando mais uma vez, de bravo aqui galera, jogando aqui uma partida ranqueada, temporada S51. Meus amigos, esse vídeo eu quero fazer uns comentários, né, sobre o porquê do curandeiro não ser muito útil aqui no servidor BR, né, porque os jogadores competitivos não dá aquela atenção específica pro curandeiro aqui no nosso servidor, ok pessoal? Deixe seu like, interage comigo, ajuda muito a crescer cada vez mais, importante interação, assim você ajuda para o crescimento do canal e também para alcançar mais pessoas que se interessam por aqueles conteúdos sérios, mais técnicos ali do Free Fire, né? Que envolve armamento, que envolve habilidade, que envolve função, ok pessoal? Esse aqui é o foco do meu conteúdo aqui no YouTube, ok? Vamos lá sem enrolação, galera. Primeiro ponto, porque eu acho que o curandeiro ele não está sendo muito utilizado aqui no nosso servidor. Primeiro ponto aqui, galera, é estilo de jogo. Os jogadores BR fazem uma jogada mais agressiva. As habilidades táticas, as habilidades perturbadoras são muito mais utilizadas aqui no servidor BR. Então a galera quando joga com Rush, né, Rush 1, Rush 2, geralmente um dos rushadores joga com uma habilidade mais proteção, né, uma habilidade mais assim para resguardar um pouco a posição do time ali, ou um Mastiff ou um CR7, e o outro Rush ali, galera, ele usa uma habilidade mais tática. Às vezes ele pode usar um personagem Oscar, ok pessoal, que vai ser nerfado aqui na próxima OB. Às vezes também pode usar uma habilidade ali um pouco mais perturbadora, ok? Então o servidor BR ele diferencia um pouco comparado aos outros servidores nesse ponto aí, ok pessoal? A galera foca um pouco mais em pelo menos uma habilidade para perturbar o adversário e uma outra habilidade para guardar ali um pouco mais a posição, como o CR7 e o personagem da Estelle. Segundo ponto, galera, os servidores gringos, os jogadores eles estudam mais a partida, eles seguram mais um posicionamento ali, eles chegam muito inteiros no endgame, eles respeitam muito o posicionamento e localização dos outros adversários, e o jogo se torna muito mais estudado ali no endgame. Então nesse aspecto aí, galera, quando um time estuda um pouco mais, analisa a movimentação, posicionamento dos outros times, o curandeiro ele cresce um pouco mais, até porque o curandeiro, galera, ele vai ficar muito jogando pro rushador número 1 ali do squad. E como o curandeiro ele não tem uma habilidade perturbadora e uma habilidade tática, né? Ele usa na maioria das vezes a personagem Cass, então ele segura um pouco mais a posição ali, ok pessoal? Então esse ponto da partida ser um pouco mais estudada, isso faz com que o curandeiro cresça mais para esse estilo de game, ok pessoal? Terceiro ponto que eu ia falar também aqui, galera, com a própria natureza da habilidade, né? O curandeiro ele não vai sair, não vai puxar muito rush, ele não vai jogar muito afastado do rushador, ou até mesmo do granadeiro ali do squad, ok? Ele já vem para o combate um pouco enfraquecido. Tudo bem, é uma habilidade que enche a vida da sua e do seu companheiro ali, né? Mas só que, como todo mundo já sabe, galera, aqui na OB 53, as habilidades perturbadoras têm uma vantagem absurda comparada às outras habilidades do jogo, né? Então, pra falar a verdade, em primeiro lugar, habilidades perturbadoras, o personagem Nero, o personagem Scarlet, o personagem Koda, né? Habilidade muito forte. E em segundo lugar, habilidade tática, o personagem Oscar, né? Até um pouco também o personagem Tatsuya, ok, pessoal? O personagem Santino ali no modo CS, ok? Mas focando aqui no modo BR, essa diferença aí que faz um absurdo total para essa função aí do curandeiro do time, né? E outra coisa, galera, o curandeiro ele dependendo da partida ele vai jogar muito pro seu squad, ele não vai fazer seu estilo de jogo, ele vai jogar muito ali pro time. Assim, eu percebi nitidamente que o curandeiro ele está jogando muito de martelo de reforço e ele vai muito melhorando a arma do primeiro rush, a arma do suporte, até mesmo do granadeiro, ok? O curandeiro ele joga muito com o drone de cura, ele abdica um pouco ali da lojinha, né, para querer comprar o lançador. E quando é para cair numa trocação, vai ser colado ali com o Rush 1 e fazendo muita jogada do Rush 1. É como se o Rush 1 fosse um segundo capitão ali no squad, né? Que a maioria dos squad, o capitão é o granadeiro. E ele vai seguindo muito ali o rushador número 1, ok pessoal? Então
esse aqui é um dos pontos principais, assim, do servidor gringo ser diferente do servidor BR. Para quem acompanhou aí, né, galera, o primeiro split da WB, percebeu nitidamente que estava seguindo esse padrão, uma habilidade de cura, né, uma outra habilidade perturbadora, geralmente era Step e o Oscar, e ali o Granadeiro, e jogava muito com o personagem Nero, que é uma habilidade perturbadora, preste atenção nisso, e o suporte, né, o Skyler, habilidade perturbadora, ok, pessoal? Então, esse aqui é um dos pontos mais evidentes aqui, para mostrar essa diferença, né, comparado ao servidor asiático, que a galera já joga um pouco mais de CR7, joga muito com a personagem Cass, galera. Um grande exemplo é o Buriram, né, que tem um jogador que é full curandeiro ali, que é o Get High, ok, pessoal? Mas enfim, galera, eu acho que isso se torna um certo problema para nós, porque assim, galera, todo mundo sabe que os times mais fortes aqui do Free Fire no mundo estão ali no servidor asiático, né? E eles jogam muito próximo, eles jogam no mesmo servidor, jogam o mesmo campeonato. Time da Indonésia, time do Vietnã, ok? Time ali da Tailândia, ok, pessoal? E eles fazem muito esse estilo de jogo. Não é um jogo muito agressivo, com muito mais impulsividade, em que prevalece as habilidades perturbadoras e habilidades táticas, como é no caso do servidor do Brasil. Lá você chega no endgame, galera, você tem 4, 5 times na última safe, ok? Às vezes 6, assim, impressionante. As partidas se tornam muito tensas de certa forma. Diferente aqui do servidor BR, galera, que você chega no endgame ali, tem 3 times só, às vezes 2, ok? No máximo 4 ali, né? Quando tá numa fase final ali de um split, ok, pessoal? Então isso eu acho que, para uma opinião sincera, traz uma certa desvantagem aqui pro nosso servidor, porque nós jogamos um estilo de jogo mais agressivo, e quando chega para enfrentar esses times que são mais organizados, assim, marca muito posicionamento, jogam com o curandeiro certinho ali, a gente tem muita dificuldade. Se a gente não se adaptar, às vezes a gente acaba passando batido e não ganha o campeonato, né, galera? Então acho que o time do brasileiro tem que ser muito resiliente para ganhar esse tipo de campeonato, ok, pessoal? Então é isso, ficando por aqui. Se tem gostado, dessa opinião, o que você acha, porque o curandeiro aqui não é muito útil aqui. Pode ver que eu tô jogando de curandeiro aqui, mas foi muito na bala ali, na agressividade, né, pessoal? Não foi muito camperando, marcando, assim, segurando muito posicionamento, não, ok, pessoal? E quando você vai jogar aqui, por exemplo, aqui com o acabei de gravar o vídeo, uma partida ranqueada, nem se fala, né, galera? Isso não existe, esse ponto de guardar a posição, né? Então essa aqui é a minha sincera opinião. Citei pelo menos 3 pontos ali, porque eu acho que os curandeiros não são tão utilizados aqui no servidor BR, ok? Deixa sua opinião que você assistiu de vídeo. Tô ficando por aqui, galera, muito saindo aqui. Então é isso, falou, tamo junto, é nóis, até o próximo vídeo.